Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje faremos o estudo das condições necessárias para se efetuar uma oração de acordo com a escola Hanafi. De acordo com o livro clássico Mukhtasar al-Quduri, é obrigatório ao adorador que vai fazer a oração, em primeiro lugar, que se purifique das impurezas rituais e físicas, ou seja, que esteja em estado de ablução e que esteja com as suas roupas, corpo e lugar de prostração em estado de purificação. Em segundo lugar, deve cobrir a nudez do corpo, chamada de aurah. A nudez de um homem é considerada como sendo debaixo do umbigo até o joelho, sendo o joelho incluído na nudez do corpo do homem, porém não o umbigo. Todo o corpo de uma mulher é considerado nudez, exceto a sua face e as suas mãos. Portanto, se cobre com o hijab para rezar. Aquela pessoa que não encontrar meios de remover as impurezas físicas do corpo, ela reza com a impureza física e não é obrigada a repetir a oração. Aquele indivíduo que não encontra roupas e por alguma situação emergencial não as possui, pode orar nu ou descoberto, de preferência na posição sentado. Porém, se ele ora em pé, fazendo o takbir, é algo permitido, mas melhor que esta pessoa ore em posição sentado. É obrigatório para o adorador que vai fazer a oração fazer a intenção da oração que ele irá realizar. Uma intenção que não seja separada do início da oração por nenhuma outra ação. É importante e uma pré-condição para a oração que se coloque em direção à Qibla, ou seja, a direção sagrada da cidade de Meca, da Kaaba sagrada, exceto em situações como o caso de medo, em que a pessoa não possa se posicionar na direção da Qibla. Então a pessoa pode orar em qualquer direção em que seja capaz. Se a direção da Qibla não é clara para a pessoa e a pessoa não consegue achá-la, ela pode perguntar às outras pessoas, buscar essa direção. Mas se a pessoa fez as tentativas e não conseguiu achar a direção da Qibla, então a pessoa faz a oração. Se a pessoa descobrir após a oração que ela cometeu um erro em determinar a direção da Qibla, então não há repetição desta oração. Não é necessário refazer esta oração. Porém, se a pessoa descobrir no momento em que vai rezar, ela deve virar em direção à Qibla e fazer a oração na direção da Qibla. No Brasil, a Qibla fica em direção ao leste e, a depender do estado do Brasil, ela pode ter uma certa inclinação ligeiramente a nordeste. Por exemplo, na região de São Paulo e cidades ao redor de São Paulo, é uma inclinação de aproximadamente 60 graus.
é possível utilizar uma bússola e determinar a quibla, mas de uma forma geral, no Brasil a quibla está relacionada ao leste e ao lado do sol nascente, com alguma inclinação possível em direção à região nordeste. É importante para o muçulmano que saiba localizar a quibla, seja pela direção do sol, seja através de uma bússola. Então, em resumo, estas são as pré-condições para se efetuar uma oração: a pureza do estado de ablução, a pureza das roupas, do corpo e do lugar de prostração, estar com o corpo coberto, fazer a intenção para a oração, pois oração sem intenção não é válida. Da mesma forma, o jejum deve ser feito com intenção. As ações precisam das suas intenções. Um salat sem intenção é um salat inválido. É necessário encontrar a direção da quibla. E, finalmente, a pessoa deve se certificar que o tempo da oração que ela pretende fazer já se iniciou. Por exemplo, a oração do Zuhur, ou a oração da tarde, do Asr. A pessoa deve se certificar de que já entrou o tempo para efetuar aquela oração. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Suratul Fatiha.